O corte não era bagunçado, não era raiva, era precisão, um vazio limpo demais para ser improviso. Clara sentiu o estômago apertar. Não era nojo, era reconhecimento. Ela já tinha visto cortes de raiva, cortes de pânico, cortes de desespero. Aquilo não era nada disso. Aquilo era método. Ela inclinou a cabeça, examinando a borda do corte. Havia uma regularidade que denunciava cuidado. E por um instante, Clara sentiu uma coisa estranha, uma raiva que não era dela, como se alguém tivesse feito aquilo com calma demais. Clara. A voz de Gael veio de trás, mais baixa. Eu sei. Ela não tirou os olhos do corte. A chuva pingava no rosto de Renato e escorria pelo sangue como se estivesse tentando apagar a evidência, como se a cidade estivesse tentando ser boa. Clara passou a lanterna devagar pelo chão, procurando marcas, procurando pegadas, procurando o que sempre procurava. E viu. Quase nada. Um fio. Tão fino que, por um segundo, ela achou que era só reflexo de água. Mas não era. Era linha, encerada, esticada entre duas pedras, como se alguém tivesse deixado ali sem se importar em esconder. Clara pegou a pinça do bolso e tocou o fio com cuidado. Sentiu a resistência mínima, a textura de algo feito para durar. O tipo de linha que não arrebenta fácil. O tipo de linha que não se usa por acaso. Vermelha. No sangue, parecia parte do próprio chão. Imperceptível para olhos apressados. Perfeita para alguém que não tinha pressa. Clara sentiu o estômago virar de novo, mas agora por outro motivo. Aquilo não era só assinatura. Era provocação. Era um sorriso invisível. Ela ergueu a lanterna, procurando mais. Havia outros fragmentos, quase invisíveis. Um pedaço preso numa quina de pedra. Outro enrolado em algo que poderia ser só lixo, mas não era. A linha aparecia como uma intenção que se recusava a ser totalmente escondida. Isso aqui, Clara murmurou. Gael se aproximou um pouco, mas parou antes de invadir o espaço dela. O quê? Clara não respondeu. Guardou o fio no envelope de evidências, fechou com cuidado, como se estivesse guardando um animal vivo. O som de passos veio do início do beco. Martha Kessler entrou, acompanhada por mais 2 policiais. Ela parou ao lado de Clara sem tocar. Confirmado, Clara respirou devagar, como se precisasse ensinar ao corpo que ainda havia ar. É ele. Kessler ficou um segundo em silêncio. Não por compaixão, por cálculo. Ela olhou para o corpo, para a boca vazia, para o sangue sendo diluído pela chuva. O corte é limpo. É. Não foi briga. Não. Kessler olhou para Clara com a frieza de quem já tomou decisões demais na vida. Você quer sair? A pergunta não era gentileza. Era protocolo humano, o mínimo necessário para manter as pessoas funcionando. Clara ergueu o olhar. O rosto dela não pedia nada. Não implorava. Não cedia. Não. Kessler assentiu, como se respeitasse aquilo. Como se entendesse que algumas pessoas só continuam de pé porque não sabem fazer outra coisa. Então trabalha. Clara voltou a olhar para o corpo, mas agora como perita, não como ex. Ela forçou a mente a se afastar do passado e entrar no presente. O presente era um cadáver. O presente era uma língua ausente. O presente era uma linha vermelha no sangue. Ela examinou a garganta. O corte tinha sido feito de um lado e finalizado do outro com uma precisão que sugeria mão firme e lâmina boa. Nada de hesitação. Nada de tremor. Ele foi contido, Clara disse. Gael franziu a testa. Como você sabe? Clara apontou com a lanterna para marcas no pulso. Uma vermelhidão discreta, como se algo tivesse apertado. Pressão aqui e aqui. Ele não se debateu muito. Kessler soltou um ar curto, quase um riso sem humor. Ótimo. Um assassino eficiente. Clara olhou para a parede do beco. A pedra tinha pequenas manchas que poderiam ser respingos antigos. E, no entanto, havia uma parte limpa demais,
como se alguém tivesse passado a mão ali. Ele trouxe o corpo para cá, Clara disse. Gael olhou em volta. Você acha? Não tem sinal de luta suficiente para ele ter morrido aqui. Kessler estreitou os olhos. Então ele escolheu o lugar. Clara não respondeu, mas a palavra escolheu ficou na cabeça dela como uma unha. A igreja estava logo acima, fora do beco. Ela podia sentir a presença dela como se fosse um objeto pesado sobre a cidade. Kessler saiu do beco para falar com alguém pelo rádio. Gael ficou ao lado de Clara, calado. Ele não era do tipo que enchia silêncio com frases inúteis. Isso, Clara respeitava. O som de passos mais leves veio da rua. Um homem entrou no beco com cuidado, segurando uma maleta. O cabelo estava molhado, a barba curta, o rosto sério. Dr. Silas Bittencourt. Ele cumprimentou com um aceno curto, como se cada palavra fosse um desperdício de energia. Corvelli. Silas. Silas se ajoelhou perto do corpo com uma familiaridade que só quem convive com morte tem. Ele abriu a maleta, calçou luvas e olhou para o corte na boca com um foco quase clínico. Limpo. Clara assentiu. Você consegue estimar o tempo? Silas tocou a pele, examinou pupilas, verificou rigidez. Algumas horas, não mais que 5. Ele morreu aqui por volta da meia-noite, talvez antes. Clara olhou para a rua vazia, para a chuva, para a cidade dormindo. E ninguém ouviu. Silas levantou os olhos para ela, e por um instante, o olhar dele foi mais humano do que o habitual. Chuva abafa, e a gente finge. Clara sentiu um arrepio que não era só frio. Ela voltou ao chão, examinando o sangue. Havia marcas de arrasto, pequenas, discretas, como se o corpo tivesse sido puxado por pouco tempo, como se alguém tivesse calculado o esforço. Clara levantou e deu um passo para trás, tentando ver o beco como um todo, como uma composição. A posição do corpo, a direção do arrasto, a linha vermelha, o corte limpo, e de novo sentiu aquela impressão estranha. Não era um crime, era um gesto feito para ser encontrado. A lanterna dela iluminou a parede, e então aconteceu. Clara se mexeu. A sombra dela na parede não acompanhou o movimento na mesma hora. Ela levantou o braço. A sombra demorou. Meio segundo, como se o escuro precisasse pensar antes de copiá-la. Clara ficou imóvel, a lanterna tremendo quase nada na mão. O frio subiu pelo braço como uma mão invisível. O beco pareceu menor. As paredes pareceram mais próximas. O som da chuva pareceu distante. Ela piscou. A sombra voltou ao normal, colada nela, obediente, como se nunca tivesse ousado atrasar. Clara respirou devagar, sentindo o ar raspar na garganta. Ela não falou nada. Não porque não acreditasse no que viu, mas porque sabia que, se falasse, o mundo teria que responder. E Clara ainda não queria uma resposta. Gael percebeu a mudança no rosto dela. O que foi? Clara engoliu em seco. Nada. Gael não insistiu, mas ficou olhando para ela como quem sabe que nada é sempre mentira. Kessler voltou, o rádio na mão. A imprensa ainda não sabe. Vamos manter assim. Clara olhou para ela. Não vai dar. Kessler arqueou uma sobrancelha. Você está dizendo isso como se fosse previsão. Clara apontou para o corpo. Ele foi deixado aqui, perto da igreja, de madrugada. Isso não é só matar, isso é chamar. Kessler ficou séria. Chamar quem? Clara não respondeu, porque a resposta que vinha na mente dela era absurda demais para ser dita em voz alta. Chamar a cidade, chamar a noite, chamar ela. Kessler deu um passo mais perto do corpo, olhando como se quisesse arrancar sentido do sangue. Ele sabia que você ia ver. Clara sentiu a frase atravessar como uma lâmina fina. Não. Kessler não se moveu. Você é a melhor perita que eu tenho. E ele escolheu um lugar onde você teria que vir. Se isso é pessoal, ele quis que fosse pessoal para você. Clara fechou a mão dentro do bolso do casaco
sentindo as unhas contra a palma. Renato, o passado, a frase, a ferida, a língua arrancada. Clara respirou devagar. Ele escolheu o lugar porque é ousado. Kessler inclinou a cabeça. E por que mais? Clara olhou para a igreja acima, as torres sumindo no céu, os vitrais fechados como olhos que não querem ver. Porque ninguém vai imaginar que ele fica perto daqui. Kessler soltou um ar curto, quase um riso sem humor. Você acha que ele se esconde perto de uma igreja? Clara olhou para ela, e pela primeira vez naquela madrugada, deixou o sarcasmo escapar sem intenção. Eu acho que ele quer que a gente ache impossível. Kessler encarou Clara por um instante longo. Depois, virou para Gael. Você vai puxar câmeras da região. Tudo. Ruas de acesso, comércios, residências. Quero rostos. Gael assentiu. Já tô nisso. Kessler virou para Silas. Você leva o corpo assim que liberarem. Eu quero tudo o que você puder tirar. Não só causa. Eu quero história. Silas assentiu, guardando ferramentas. Entendido. Clara ficou olhando para Renato. O rosto dele agora parecia menor, mais frágil, como se o homem que a feriu tivesse encolhido dentro da morte. Ela não sentiu pena. Não exatamente. Sentiu uma coisa pior. Um tipo de vazio que não tinha lugar para caber. Como se o mundo tivesse colocado Renato de volta na vida dela, só para mostrar que ainda podia. Clara se levantou e saiu do beco. A chuva bateu no rosto dela com força, como se o mundo tivesse decidido lembrar que estava vivo. Ela olhou para a igreja de São Véspero. A porta principal estava fechada. A lateral, mais abaixo, tinha uma corrente grossa, brilhando de água. Nada de especial. E ainda assim, Clara sentiu o frio aumentar. Ela entrou no carro e fechou a porta. Ficou ali por um instante, com as mãos no volante, respirando devagar. A cidade do lado de fora parecia um cenário, e ela parecia a única pessoa real dentro dele. O telefone vibrou de novo. Clara olhou para a tela. Número desconhecido. Ela não atendeu. O aparelho vibrou uma segunda vez, depois uma terceira. Clara ficou olhando, o coração batendo lento demais. Ela não atendeu. Quando a vibração cessou, o silêncio dentro do carro pareceu mais pesado. Clara ligou o motor e saiu. No retrovisor, a fita de isolamento tremia ao vento. A igreja ficava imóvel, observando. E, por um segundo, Clara teve a sensação de que a cidade inteira tinha prendido a respiração junto com ela. Como se Corvinus Hall soubesse que a primeira peça tinha sido tomada. E que agora não havia mais retorno. Continua no capítulo 2, O que faltou. Se quiser continuar essa história com a gente, deixe seu like e se inscreva para o próximo capítulo.